Alerta máximo em Brasília. Documentos da Polícia Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal e até movimentos em Washington estão redesenhando o futuro político de uma das famílias mais comentadas do Brasil. Eduardo Bolsonaro corre risco real de prisão se colocar os pés em território brasileiro? Há mandado de prisão esperando por ele no desembarque? E mais, a aliança entre a família Bolsonaro e Donald Trump está mesmo ruindo? Será que o ex-presidente norte-americano, que sempre foi apontado como aliado dos Bolsonaro, estaria agora mais próximo de Lula? Essas respostas você vai descobrir aqui, o que é fato hoje. Até esta data, não existe mandado de prisão expedido e publicado oficialmente contra Eduardo Bolsonaro. Isso significa que, se ele chegar ao Brasil agora, não há ordem judicial que determine sua prisão imediata no aeroporto. Mas isso não quer dizer que o cenário seja tranquilo. Pelo contrário, as investigações avançaram muito em 2025 e Eduardo já aparece como peça central em inquéritos da Polícia Federal e processos no STF. Um dos pontos que chamaram a atenção recentemente foi a decisão do Supremo de determinar que ele fosse notificado por edital. Isso acontece quando o investigado não é localizado para receber formalmente uma comunicação judicial. Esse tipo de medida não é comum em figuras públicas e sinaliza que a Corte está determinada a dar andamento ao processo. Paralelo a isso, a Polícia Federal já fez indiciamentos que citam Eduardo ao lado do pai, Jair Bolsonaro. O relatório policial aponta suspeitas de que eles teriam pressionado, direta ou indiretamente, autoridades nos Estados Unidos em busca de sanções contra o Brasil, numa espécie de retaliação às decisões do Supremo. É importante explicar, indiciamento não significa condenação. É um passo dentro da investigação em que a polícia entende que existem indícios suficientes para enviar o caso ao Ministério Público. A partir daí, a Procuradoria-Geral da República decide se apresenta denúncia ao STF. Se a denúncia for aceita, Eduardo passa a ser réu. Isso deve ser definido ainda em 2025, segundo analistas jurídicos e informações já circuladas pela imprensa. Mas então, o que pode acontecer caso ele retorne ao Brasil? Se ele se tornar réu, passa a ter obrigações processuais. Isso inclui comparecer a audiências, responder às intimações e não atrapalhar a coleta de provas. Se descumprir, aumenta o risco de o Supremo aplicar medidas cautelares. Essas medidas podem ir desde o uso de tornozeleira eletrônica até, em último caso, a prisão preventiva. Mas reforçando, nada disso está decretado neste momento. Um fator que coloca ainda mais combustível nessa fogueira é o contexto internacional. Donald Trump, que voltou ao poder nos Estados Unidos, aplicou um tarifaço de 50% sobre diversos produtos brasileiros, justificando a medida como resposta ao que classificou de perseguição política contra Jair Bolsonaro. Essa decisão gerou impacto econômico e reacendeu as investigações no Brasil, já que existe a suspeita de que aliados bolsonaristas, incluindo Eduardo, tenham atuado junto ao governo norte-americano para pressionar por essas sanções. Ou seja, o caso de Eduardo não se restringe a uma questão nacional. Ele está diretamente ligado a movimentos que envolvem diplomacia, comércio internacional e até a relação entre Brasil e Estados Unidos. Isso explica por que, mesmo sem uma ordem de prisão imediata, o nome dele continua no centro de um turbilhão jurídico e político. Resumindo para você, de forma clara, hoje, Eduardo Bolsonaro não tem mandado de prisão expedido. Ele foi indiciado em investigações da Polícia Federal que envolvem tentativas de pressão sobre os EUA. Existe a possibilidade de ele virar réu ainda em 2025, com julgamento de mérito previsto para 2026. Se tornar réu e descumprir determinações judiciais, o risco de medidas cautelares, incluindo prisão preventiva, cresce. O pano de fundo internacional, com o tarifaço de Trump e a aproximação recente com Lula, amplia a pressão sobre os processos que citam Eduardo. Esse é o quadro atual, um ambiente jurídico carregado, mas sem ordem de prisão automática. O que existe é expectativa, incerteza e muita especulação, principalmente porque cada decisão do STF pode mudar o jogo da noite para o dia. E essa é só a primeira parte da nossa investigação de hoje. No próximo bloco, a gente vai detalhar o que está acontecendo
começando com a aliança entre a família Bolsonaro e Donald Trump, mostrando como esse afastamento começou, por que cresceu nos últimos meses e até que ponto pode chegar. Fica comigo, porque a história só está começando. Se teve uma aliança internacional que marcou os últimos anos da política, essa foi a aproximação entre a família Bolsonaro e Donald Trump. Mas, nos bastidores, essa parceria que parecia inquebrável começa a dar sinais claros de desgaste. A pergunta que não quer calar é: o que está acontecendo para que esse elo tão forte esteja agora em clima de ruptura? Para entender esse ponto, a gente precisa voltar alguns passos. Jair Bolsonaro sempre se colocou como um dos principais apoiadores de Trump fora dos Estados Unidos. Durante todo o seu mandato como presidente, Bolsonaro se inspirou em estratégias de campanha, discursos e até no estilo de comunicação do republicano. Fotos juntos, elogios públicos e encontros marcaram esse período. Os filhos, especialmente Eduardo Bolsonaro, foram ainda mais além. Participaram de eventos políticos nos Estados Unidos, conversaram com aliados de Trump e até buscaram uma aproximação direta com figuras importantes do Partido Republicano. Só que o cenário começou a mudar. Quando Jair Bolsonaro deixou o Planalto e passou a enfrentar uma série de processos no STF, além de investigações da Polícia Federal, esperava-se que Donald Trump seguisse como um apoiador de peso. Mas, em 2025, o tom começou a esfriar. Primeiro veio o silêncio diante das condenações de Bolsonaro no Supremo. Depois, discursos mais voltados a questões internas dos Estados Unidos, sem menções de apoio direto ao ex-presidente brasileiro. A ruptura ficou ainda mais evidente após o famoso tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. A medida foi anunciada pelo governo Trump como resposta às condenações que classificou como perseguição política, mas, na prática, trouxe impactos econômicos pesados para o Brasil. E é aí que entra o detalhe. O governo de Joe Biden já havia usado tarifas como ferramenta diplomática, mas Trump, de volta à Casa Branca, levou o embate a um novo nível, atingindo diretamente a relação bilateral. Enquanto isso, Lula aproveitou para se aproximar. O presidente brasileiro se reuniu com Trump em ocasiões diplomáticas recentes, tentando reduzir o impacto do tarifaço e abrir espaço para diálogo comercial. Imagens desses encontros correram à imprensa, reforçando a narrativa de que Trump estaria se distanciando de Bolsonaro e buscando uma nova forma de relacionamento com o Brasil. E qual foi a reação da família Bolsonaro? Nos bastidores, segundo analistas e fontes políticas divulgadas pela imprensa, houve surpresa e até indignação. Isso porque Eduardo e outros aliados apostavam na lealdade pessoal de Trump. O discurso de que o ex-presidente americano abandonou a família Bolsonaro começou a ganhar força em setores da direita brasileira, enquanto outros preferiram interpretar como uma jogada estratégica de Trump para negociar de forma mais ampla com Lula. O que se observa é que a aliança não acabou de forma oficial, mas perdeu intensidade. A proximidade pessoal ainda existe. Eduardo Bolsonaro segue em contato com figuras ligadas a Trump. Mas o peso diplomático e público dessa parceria já não é o mesmo. A política internacional é pragmática. Trump precisa lidar com o Brasil como Estado, não apenas como aliado de uma família ou grupo político. E, nesse sentido, o Planalto hoje é ocupado por Lula, o que explica a abertura de canais de comunicação direta entre os dois. Outro detalhe importante é o impacto dessa mudança no cenário interno brasileiro. Durante anos, a relação com Trump foi usada pela família Bolsonaro como prova de relevância internacional e de alinhamento com a maior potência do mundo. Agora, com o ex-presidente dos Estados Unidos sinalizando novos rumos, a narrativa de força e prestígio perde espaço. E o que esperar daqui para frente? Especialistas em relações internacionais apontam que Trump dificilmente vai romper totalmente com os Bolsonaro, mas também não deve repetir a postura de 2019 ou 2020, quando o alinhamento era absoluto. Hoje, a prioridade de Trump é defender os interesses econômicos e políticos dos estados. Se isso significar manter boas relações com Lula, é isso que vai prevalecer. Resumindo para você, a aliança entre Bolsonaro e Trump foi forte, mas hoje está enfraquecida. O tarifaço de 50% mostrou que a diplomacia de Trump fala mais alto do que alianças pessoais. Lula conseguiu abrir portas com o governo americano, aparecendo em encontros que antes pareciam exclusivos da direita. A família Bolsonaro sente o impacto dessa mudança, especialmente porque sempre usou o apoio de Trump como bandeira política.
O resultado disso é um cenário novo. Trump continua sendo uma figura de referência para os bolsonaristas, mas já não aparece mais como um aliado de primeira hora. A relação passou a ser marcada por pragmatismo, desconfiança e incertezas. E a grande pergunta agora é: será que essa mudança de postura dos Estados Unidos vai influenciar os próximos passos da política brasileira? Os bastidores da política internacional é essa. Donald Trump realmente se afastou de Bolsonaro para se aproximar de Lula? Parece improvável à primeira vista, mas é isso que os últimos movimentos diplomáticos indicam. Vamos entender o que está acontecendo. Logo após o tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump sobre os produtos brasileiros, a expectativa era de que Lula adotasse uma postura dura, com discurso de enfrentamento. Só que, surpreendendo até aliados, o presidente brasileiro decidiu buscar diálogo direto. Lula participou de encontros bilaterais, fez questão de aparecer em público ao lado de Trump em eventos e defendeu em entrevistas que a relação Brasil-EUA precisava ser preservada, independentemente de quem estivesse na Casa Branca. Esses gestos não passaram despercebidos. A imprensa americana registrou que Trump, mesmo mantendo seu estilo explosivo em discursos internos, passou a tratar Lula com respeito institucional. Mais que isso, em reuniões de cúpula, evitou ataques e, em alguns casos, chegou a citar positivamente a disposição do Brasil em negociar. Isso chamou a atenção porque, até pouco tempo, Trump era visto como um aliado exclusivo dos Bolsonaro e hostil a governos de esquerda na América Latina. Mas o que explica essa mudança de postura? Primeiro, pragmatismo. Trump voltou ao poder com uma agenda fortemente voltada para a economia dos Estados Unidos. O tarifaço foi uma forma de pressionar o Brasil a abrir concessões comerciais. Para negociar, ele precisa lidar com Lula, que é o presidente em exercício. Não importa se gosta pessoalmente ou não, a lógica diplomática fala mais alto. Segundo ponto, Lula tem buscado se projetar internacionalmente como mediador em conflitos e parceiro comercial estratégico. Isso inclui conversas com China, União Europeia e agora, em especial, com os Estados Unidos. Ao se colocar como figura aberta ao diálogo, ele deu a Trump o espaço necessário para mostrar que também pode negociar sem perder o discurso de firmeza com o Brasil. E como ficam os Bolsonaro nessa equação? É aqui que a sensação de afastamento se torna mais clara. Quando Trump aparece em fotos apertando a mão de Lula ou discutindo pautas comerciais com ministros do governo brasileiro, a narrativa de proximidade exclusiva com a família Bolsonaro perde força. Internamente, aliados do clã interpretaram isso como sinal de abandono, ainda mais em um momento em que Jair e Eduardo enfrentam processos complicados no STF. Vale lembrar que não se trata de uma aproximação ideológica. Trump não se tornou pró-Lula. Ele continua crítico a políticas consideradas progressistas e mantém uma retórica conservadora nos Estados Unidos. Mas, no jogo da diplomacia, o interesse econômico se sobrepõe. E nesse cenário, Lula hoje representa a porta de entrada para qualquer negociação bilateral. Analistas brasileiros e americanos apontam que Trump tem seguido uma cartilha clara: manter distância pública de Bolsonaro para evitar associar sua gestão a um ex-presidente condenado e investigado por tentativa de golpe, ao mesmo tempo em que mantém conversas institucionais com Lula para garantir acordos comerciais e diplomáticos. É uma jogada que preserva sua imagem internacional e garante espaço de negociação para o EU. Outro detalhe que ajuda a entender a situação é a pressão dentro do próprio Partido Republicano. Parte da base de Trump vê a associação com Bolsonaro como arriscada, já que o ex-presidente brasileiro enfrenta acusações pesadas. Essa ala defende que a prioridade é reconstruir a imagem dos Estados Unidos como potência confiável e pragmática. Por isso, aparecer ao lado de Lula, mesmo que de forma protocolar, é mais seguro do que insistir em vínculos públicos com Bolsonaro. E quais são os impactos disso? Para Lula, é uma oportunidade de reforçar sua imagem de estadista. Para a família Bolsonaro, é um baque simbólico. Perder o apoio público de Trump significa perder uma das maiores vitrines internacionais de legitimidade política. E no Brasil, isso enfraquece o discurso de que ainda contam com aliados fortes fora do país. Resumindo para você, Trump não se declarou pró-Lula, mas se afastou visivelmente de Bolsonaro.
As fotos e reuniões recentes mostram que hoje o canal de diálogo de Trump com o Brasil é o governo Lula. O afastamento tem razões práticas: evitar associação com um político condenado e manter espaço para negociações comerciais. Essa postura é pragmática, não ideológica. Trump age pelo interesse dos Estados Unidos, não por simpatia a Lula. Em outras palavras, Trump não virou aliado de Lula, mas entendeu que para negociar com o Brasil precisa conversar diretamente com ele. E isso já é o suficiente para transformar o equilíbrio de forças na política internacional e mexer com a narrativa dentro do Brasil. Chegamos ao ponto final dessa nossa análise. Quais são os impactos reais dessa mudança no tabuleiro político e diplomático? O que significa, na prática, Donald Trump se afastar dos Bolsonaro e se aproximar de Lula? Primeiro, vamos olhar para a economia. O tarifaço de 50% sobre uma série de produtos brasileiros não foi apenas uma medida simbólica. Ele atingiu diretamente setores como o agronegócio, a siderurgia e a exportação de bens industriais. Isso significa que produtores brasileiros passaram a enfrentar mais dificuldade para competir no mercado americano, justamente um dos principais destinos de exportação. Pequenos e médios empresários também sentiram o efeito em cadeia, já que tarifas elevadas reduzem contratos, freiam investimentos e pressionam empregos. A resposta de Lula foi clara: buscar negociação. Em vez de confrontar Trump em público, o governo brasileiro abriu canais diplomáticos para tentar reduzir o impacto das tarifas. Fontes de bastidores, divulgadas pela imprensa brasileira, relatam que ministros da área econômica têm mantido contato constante com representantes americanos para tentar flexibilizar pontos do tarifaço. O próprio Lula apareceu em encontros internacionais ao lado de Trump, sinalizando que está disposto a negociar. Esse movimento pode trazer dois efeitos. De um lado, o Brasil mostra pragmatismo ao lidar com os Estados Unidos. De outro, Trump reforça a imagem de que só trata com quem está no poder. E isso deixa a família Bolsonaro isolada no jogo diplomático. Agora, olhando para a política. Essa aproximação entre Trump e Lula gera impacto direto na narrativa interna brasileira. A família Bolsonaro sempre usou a relação com Trump como prova de força internacional. Com Trump agora aparecendo em fotos com Lula, esse discurso perde força. Ao mesmo tempo, Lula ganha um argumento poderoso, o de que consegue dialogar até com um presidente conservador como Trump. Isso reforça sua imagem de articulador global. Na diplomacia, o efeito é ainda mais amplo. O Brasil, que já busca protagonismo em negociações internacionais, ganha mais visibilidade com a disposição de Lula de sentar à mesa com todos os lados. Para os Estados Unidos, trata-se de uma jogada pragmática. Manter boas relações com o governo brasileiro atual garante estabilidade em acordos comerciais e estratégicos. E onde entra a família Bolsonaro nessa equação? O cenário é de pressão crescente. Jair Bolsonaro já foi condenado e enfrenta decisões que podem afetar seus direitos políticos. Eduardo Bolsonaro, como mostramos, está sob investigação e pode virar réu ainda em 2025. Sem o apoio público de Trump, a narrativa de perseguição política internacional perde sustentação. O isolamento externo pode aumentar as dificuldades internas. Resumindo o que a gente viu até aqui. O tarifaço impactou diretamente a economia brasileira e acendeu o alerta no agronegócio e na indústria. Lula adotou uma estratégia de diálogo com Trump, buscando reduzir os efeitos das tarifas. Trump, pragmático, passou a tratar diretamente com Lula, reforçando o isolamento político da família Bolsonaro. Na diplomacia, Lula ganha a imagem de estadista, enquanto os Bolsonaro perdem o principal aliado internacional. O cenário futuro aponta para mais negociações econômicas e, no campo político, para uma narrativa cada vez mais desfavorável ao clã Bolsonaro. Esse é o retrato do momento: economia pressionada, diplomacia redesenhada e uma aliança histórica que perdeu força. Agora eu quero ouvir vocês. O que acham dessa movimentação? Trump realmente abandonou os Bolsonaro? E Lula está ganhando espaço na diplomacia internacional? Ou tudo isso é apenas estratégia passageira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é fundamental para a gente entender o rumo da política brasileira. E se você gostou dessa análise completa, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Ah, e tem mais um vídeo recomendado aqui na tela agora mesmo. É só clicar e continuar maratonando as nossas análises.